E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu quero fazer mais um bate-papo rápido, tá? Para solucionar uma dúvida que muita gente teve com o advento da Lei 224 de 2025, tá? É aquela lei que trouxe a majoração do lucro presumido e trouxe aí a redução de diversos benefícios tributários, tá? Mas eu quero delimitar um pouco o objeto desse vídeo, que é o que a gente mais gosta de falar aqui, que é a construção civil, que é o mercado imobiliário. Muita gente ficou com dúvida em relação ao RET, tá? Por quê? Porque há um dispositivo nessa legislação que ela determina que alguns incentivos tributários e regimes especiais ou regimes favorecidos que tenham como base de cobrança um percentual sobre a receita bruta, eles tenham um aumento de 10% na sua carga ali, de tributação. E aí, com, com essa disposição, com esse texto da legislação, principalmente na data de publicação desta lei, dessa lei complementar, muita gente ficou com essa dúvida. Pô, o RET é um incentivo fiscal. O RET ele é cobrado com base num percentual em relação à receita bruta, certo? Então, a gente consegue, né, presumir, pelo menos presumir, que o RET ele vai aumentar. O RET de 4%, por exemplo, ele teria um aumento de 10%, ele iria para 4,40%, certo? Esse seria o pensamento mais racional que a gente teria se a gente analisasse somente este dispositivo. Porém, essa lei ela tem mais dispositivos, ela tem eh, mais textos a serem analisados. E esses mais textos, esses textos adicionais, eles acabam clarificando, eles acabam relevando, revelando para a gente qual é o tratamento que a gente vai ter que ter para o RET, principalmente o RET de 4%, porque o RET de 1% ele já está numa lista de dispensa, numa lista que é uma lista de exceção dessa lei complementar na Instrução Normativa 2305, que foi adicionada, né, que foi alterada pela 2307 também, tá? Então vamos falar do RET de 4%. Temos esse dispositivo falando que um regime favorecido, incentivo fiscal, ele vai ser majorado em 10%. Porém, tá? Porém, há outro dispositivo nessa legislação que ele diz o seguinte, tá? Essas majorações, elas serão aplicadas quando? Quando elas serão ativadas? Existem dois, dois gatilhos que a gente pode falar e, causando um desses dois, esse incentivo fiscal ele vai ser ativado. Então a gente pode fazer a análise do RET a partir daí. Qual é o primeiro gatilho? Qual é o primeiro gatilho? Esse incentivo fiscal, esse benefício tributário, ele está presente no demonstrativo de gastos tributários, no DGT, da nossa LOA do ano de 2026. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, se a gente entra nessa tabelinha com o demonstrativo de gastos tributários dessa LOA de 2026, os tributos que estiverem lá, dentro desse DGT, eles serão objeto de majoração. Talvez a gente nem possa falar, e eles certamente serão objetos de majoração. Tá? Eu vou ser um pouco mais cético nesse sentido. Eles podem ser objetos de valoração, de majoração. Por quê? Como eu falei no caso do RET, há uma tabela com as exceções, com as dispensas dessas majorações. Então, não é certo que um tributo ele será majorado, que um incentivo ele será majorado, se ele estiver nessa DGT, mas ele pode ser majorado. Se você gosta de legislação tanto quanto eu, as exceções, estou aqui com a lei aberta aqui do lado, tá? As exceções, elas estão no parágrafo 8º do artigo 4º da Lei 224 de 2025, e se você estiver na instrução normativa, como eu te falei, é o anexo, essa tabela que mostra essas exceções, tá? Então vamos lá. Primeiro gatilho, lei orçamentária anual, entrou na lei, observa o demonstrativo de gastos tributários. Se o teu incentivo fiscal estiver disposto lá, então, em tese, haverá ou pode haver essa majoração. Se ele não estiver listado nesse demonstrativo, a gente vai para o segundo gatilho. Qual é o segundo gatilho? É o que dispõe a própria legislação.
Se esse incentivo fiscal, se esse benefício tributário, ele está disposto, ele não está no demonstrativo, mas ele está disposto, ele está, bem delimitado nessa lei complementar, nesse caso ele também pode ser, objeto de majoração, se ele não estiver nessa lista de exceções, tá. Mas se o seu incentivo, ele não está na DGT, demonstrativo de gastos tributários da LOA, e também não está, listado na lei complementar, então a gente pode, concluir que não haverá majoração desse incentivo tributário, tá, desse incentivo fiscal. E agora, a gente concentra a nossa conversa, a gente concentra o nosso papo aqui no RET de 4%, que é o que a gente quer saber, se o RET vai aumentar ou se o RET não vai aumentar. Tem escritório contábil, escritório de advocacia falando que vai aumentar, tem escritório falando que não vai. Então, vamos chegar numa conclusão sólida, tá? É o que eu gosto de apresentar aqui para vocês nesse canal, com base na legislação, combinado? Então vamos lá. O RET. O RET, ele está listado, ele está declarado na DGT, no demonstrativo de gastos tributários da LOA? Não, não está. Você entra lá, você vai perceber que ele não está, listado no DGT, tá. Então a gente sabe que, então talvez ele não respeite, né, essa majoração, mas não acabou, a gente vai para o segundo gatilho. Tá, ele não está no DGT, mas ele está listado na lei? Ele está lá no artigo 4º, no parágrafo 2º, dessa lei, ele está listado em algum momento lá? O legislador, em algum momento, ele fala do RET de 4%? Não, ele também não fala do RET de 4% nesse artigo que eu mencionei para você. Então veja, não está na DGT, que é a regra da própria lei complementar, tá? Não está na DGT, não está descrito na lei complementar, conclusão, não teremos majoração para o RET de 4% e não teremos majoração para o RET de 1%, conforme eu falei no começo do vídeo, tá? Não tem muito para onde ir. A nossa conversa, inclusive, ela para aqui, tá? Porque não tem muito mais o que conversar sobre isso. A lei ela é muito clara nesse sentido. Se você está perdido, se você é um incorporador, se você não estava conseguindo chegar nessa resposta, pois bem, se você me acompanha agora você chegou. A lei é muito clara, não está no DGT, não está disposto na legislação, a não ser que a legislação mude para dispor sobre isso, aí é outra conversa, mas enquanto não está, não há majoração, não há aumento da carga tributária do RET, combinado? Tu vai continuar pagando 4% no RET de incorporação padrão e tu vai continuar pagando 1% no RET de interesse social no âmbito do Minha Casa Minha Vida, faixa urbano 01, combinado? Basicamente, esse é o conteúdo desse vídeo, mas para ter um conteúdo adicional, para embasar ainda mais esse nosso racional, essa nossa conversa, eu vou abrir para vocês o documento da Receita Federal, onde ela fala sobre isso também. Tá? Então vamos para a tela que eu vou te mostrar o posicionamento da Receita Federal e a gente vai finalizar essa dúvida de uma vez por todas. Vamos lá, rápido e prático, tá? Estou aqui no site da Receita Federal, perguntas e respostas de redução dos incentivos e benefícios tributários versão 3. Já baixei aqui para a gente. Onde a gente vai? A gente vai direto na pergunta que fala sobre o RET, tá? Que é a pergunta de número 23. Vamos lá. Esse é um documento da Receita Federal, tá? Não fui eu que fiz esse documento. O regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, RET incorporação, está sujeito à redução prevista na Lei Complementar 224 de 2025? A redução é essa, é a majoração de 10% que a gente está discutindo aqui. Resposta da Receita Federal: o RET incorporação, regime especial de tributação previsto no artigo 4º caput da Lei 10.931, a lei que trouxe o patrimônio de afetação, e trouxe o RET também, não está sujeito à redução. Não está sujeito à redução, aqui já matou. Por que não está sujeito? Pois ele não se encontra discriminado no DGT, demonstrativo de gastos tributários, e não está expressamente elencado na Lei Complementar 224 de 2025. Então, com isso, a gente não precisa de mais nada para comprovar que o RET ele não vai ser majorado. Então é isso. Pode ver que é um vídeo curto, tá? Porque a resposta ela é direta, que não tem muito rodeio.
o RET de incorporação, seja ele de 4% ou seja ele de 1%, ele não será majorado, combinado? Continua pagando 4%, continua pagando 1% nos empreendimentos de interesse social. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, do formato desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like aqui, para você curtir esse vídeo, para o YouTube entender que ele é relevante de alguma forma para o nosso contexto imobiliário, para o nosso contexto de construção civil. Se inscreve no canal, tá? Para você não perder os próximos vídeos, para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Quem sabe a gente pega 1.000 inscritos até o final desse semestre. Vamos buscar? Será que dá? Então, se inscreve aí no canal, por favor, para ajudar a gente a crescer. Compartilha esse canal com aquele seu colega contador, advogado, aquele seu colega que trabalha no contexto imobiliário. E fica ligado que terão mais vídeos nos próximos dias. Combinado? Valeu!